Dado que o exato escopo de todo o processo foi a criação da obra, uma vez alcançado, é lógico que o fenômeno deva se fechar, assim como se encerra toda a atividade genética quando nasce a criatura que foi gerada. É natural que, uma vez dito aquilo que se deve dizer, emudeça-se. Seria absurdo voltar a falar em outro lugar e época pela boca de incompetentes, estranhos ao fenômeno, desordenadamente, contradizendo os princípios de harmonia e organicidade observados tão rigidamente em toda a obra. Com isso esclarecemos a posição dos dois elementos, fonte inspirativa e seu instrumento humano. Falta agora, no momento de conclusão da obra, estabelecer qual é na Terra a situação deste fruto derivado da sua fusão, o terceiro termo que dela nasceu, cuja gênese agora se completou. Cessa o trabalho inspirativo, e os dois primeiros componentes desaparecem da cena. Resta só o seu produto no ambiente terrestre. Agora entra em ação um novo fator, o mundo, por sua vez ativo em outra direção, aquele contra o qual Cristo tão energicamente se declarou de agora em diante. A execução do trabalho não depende mais dos três termos, fonte, instrumento e obra, mas se compõe só de dois, a obra e o mundo. Observemos o que acontece. Explicamos no citado volume anterior o fenômeno da descida dos ideais. Estes representam novas perspectivas biológicas, antecipações de evolução, tentativas de realizações futuras lançadas em frente para explorar o desconhecido e preparar-se para entrar em mais altos planos de evolução. Trata-se de projetos de tipos de existência mais adiantada, descidos daqueles planos, como sucedeu para cada verdade revelada. O nosso mundo vive em outro nível, mais baixo, regulado por leis mais vizinhas da animalidade. No referido volume, observamos como o mundo reage contra estes impulsos ascensionais, seja rebelando-se abertamente contra eles, seja torcendo-os para os adaptar às suas próprias comodidades. Então, o ideal, ao descer à Terra, se encontra subitamente perante um inimigo que, em vez de aceitá-lo, procura destruí-lo ou explorá-lo. Isto porque esse mesmo ideal exige um fatigante esforço ascensional que o evoluído não tem nenhuma vontade de realizar. Daí ser o ideal assediado por um inimigo, também porque nega as leis daquele nível inferior de vida e se propõe a substituí-lo. Os objetivos são opostos. O ideal quer, à custa de sacrifícios, a evolução em direção ao espírito. O mundo deseja, para satisfazer os seus próprios interesses e prazeres, ficar onde está. Assim, a primeira coisa que a obra encontra na Terra é o choque com o mundo. Neste momento, o fenômeno que vimos até agora desenvolver-se de determinada forma toma outra, a de luta entre aqueles, que agora são os seus dois elementos constitutivos, o ideal e o mundo. No fundo, trata-se do mesmo processo de antes, que continua, porque a obra aqui, na sua forma escrita, toma o lugar da fonte inspirativa da qual contém o pensamento que nela se fixou, enquanto a humanidade e o receptor assume o lugar do instrumento registrador. Como acontecia no caso precedente, para a fonte de pensamento e a obra, agora esta funciona como elemento fecundador, enquanto a humanidade é o termo fecundado. Como no caso anterior, eles devem combinar-se, desta vez com o objetivo não de elevar um indivíduo e produzir uma obra, porém de oferecer uma contribuição para arrastar para o alto o ser humano e criar um mundo mais adiantado. O resultado da primeira fase do processo era a obra, o da segunda é um novo tipo de vida mais civilizada. Há, contudo, uma diferença. Se mesmo neste caso a oferta respeita a liberdade do receptor, como acontece por parte da fonte inspirativa perante o seu instrumento, e, portanto, o mundo é livre de aceitar ou não, esta espontaneidade de adesão não existe por parte deste, de tal modo que o fenômeno toma, ao contrário, a forma de choque e de luta. É natural que tal descida encontre essas resistências, maiores que no caso precedente da criação da obra,
porque agora o alto deve descer até enxertar na matéria. Ora, a primeira fonte não deve apenas revestir-se, como no caso da obra, de uma forma de pensamento, mas tomar corpo no plano concreto da vida humana, deve penetrar nela para vivificá-la com um novo sopro espiritual. Se estas resistências terrenas, como a maior profundidade de desnível a superar na descida, representam o aspecto negativo do fenômeno, todavia, nele também a parte positiva. Está constituída pela filiação do primeiro elemento genético de todo o processo. Qual seja o centro irradiante, seu ponto de origem, como já dissemos, por sua natureza positivo-ativa dinamizante, fecundadora e iniciadora do movimento, porque situado num plano espiritual mais elevado, mais potente do que nos níveis evolutivos inferiores, que não podem deixar de lhe ficar sujeitos. Ora, esta positividade é uma das características fundamentais da obra e constitui a sua força no ambiente humano, que se mostra negativa em relação a ela. De fato, ela existe como afirmação, sem luta e agressividade. O mundo existe, pelo contrário, como revolta, feita de embate e violência. A primeira é simplesmente construtiva, sem impulsos negativos. O segundo é destrutivo, impregnado de negatividade. A primeira se manifesta como oferta, como uma dádiva gratuita que respeita a liberdade do próximo. O segundo, na sua posição de receptor, se rebela para não aceitar, tentando sujeitar e explorar o doador. O próprio fato de ser mais evoluído significa estar mais próximo do S, que é positivo, portanto possuir maior dose de positividade, como, ao contrário, o fato de ser mais evoluído quer dizer estar mais próximo do As, que é negativo, logo conter maior grau de negatividade. Tudo isso está escrito nas leis da vida, e cada coisa, não obstante todas as resistências, só pode terminar por colocar-se no ponto que espera, conforme a sua natureza e o seu real valor, porque é isto que estabelece a função que ela deve realizar na fenomenologia universal e, nesta, a sua relativa posição. Para quem compreende e aceita esta realidade, não faz sentido falar de superioridade ou inferioridade. Tal valorização dos referidos conceitos em sentido humano pode aparecer somente no plano onde funciona a forma mental da luta, violência, orgulho de vencer, ideias que não têm mais sentido, logo que se supera este nível. A obra está fora disso. Por este motivo ela apresenta-se apenas como afirmação de verdades, não como agressão para demolir outros sistemas. Se há debates, é só para oferecer melhoramentos, não para mostrar uma superioridade terrena qualquer. Em nossos livros usamos frequentemente as palavras evoluído e involuído. Seja qual for o modo com que o leitor as queira entender, elas não são usadas com nenhum sentido de orgulhosa superioridade para dominar, ou de humilhante inferioridade que subordina. De fato, todas as posições são relativas, e, ao longo da escala da evolução, não há quem não tenha um seu superior e um seu inferior. Além disso, quanto mais se sobe, tanto mais se afirma o amor, o princípio da unificação, qualidade do S, o que faz a superioridade consistir no dever de ajuda em relação aos inferiores. Infelizmente, porém, quanto mais se desce, tanto mais domina o egoísmo e a rivalidade, o princípio separatista, qualidade do As, o que faz conceituar a superioridade como domínio que subordina e esmaga os inferiores. Assim se explica por que, em nosso mundo, possa nascer a ideia de que a distinção entre evoluído e involuído corresponda a um sentido de orgulhosa superioridade. Estas observações mostram-nos quais os tipos de forças que entram em luta no fenômeno da descida dos ideais na Terra, do qual a obra, cujas vicissitudes estamos estudando, não é senão um caso. O que sucede quando, nesta descida, o evoluído entra em contato com o involuído? Como vimos no caso da oferta, o elemento superior é elevado, pela sua natureza,
a colocar-se a serviço do inferior. Mas em que forma pode fazê-lo? Além de o educar, convida-o a evoluir, porque nisso consiste o seu verdadeiro bem. Entretanto, o involuído entende ao contrário. Ele não quer de fato ser educado, a fim de subir, em seu próprio benefício, prefere dominar o evoluído para colocá-lo a serviço da sua involução. Então, as relações entre os dois não podem ser senão de luta, sem possibilidade de compreensão e colaboração, tendentes à violência. Neste caso, só se podem verificar duas posições. 1. O evoluído desce ao mesmo nível do involuído e põe-se a travar a luta terrena, até que um dos dois submeta o outro. 2. Se o evoluído não se rebaixar a fazer isso, ensina com a palavra e com o exemplo e, depois, para não entrar em luta com o evoluído, deixa-se eliminar e vai viver no céu. Este é o caso de Cristo, que rejeitou o reino terreno que os hebreus lhe ofereciam e aceitou ser rei apenas nos domínios de Deus. O caso oposto é do que entra em luta no plano terreno, procurando utilizar o ideal para satisfazer os seus próprios interesses. O método mais fácil e usado é o da hipocrisia, explorando a boa-fé dos honestos. O involuído se veste de evoluído e, mascarado, trava a luta do involuído. É assim que na Terra se usa o ideal pelo avesso. O sacrifício para elevar-se transforma-se em hipocrisia para explorar. Quisemos esclarecer estes pontos para mostrar o que esperava a obra no seu primeiro contato com o mundo e o que ela teria encontrado ao descer para se realizar. Mas, antes de observar estas suas novas vicissitudes, para melhor lhe compreender o significado, focalizemos outros aspectos do fenômeno, analisando a natureza e os movimentos das forças que neste caso encontramos em ação. Falamos acima de positividade da obra. Ela é sobretudo afirmativa. Diz: os fenômenos funcionam de tal modo, observem-nos, isto corresponde à realidade, eis aí as provas. Esta positividade coloca a obra em uma posição central, porque, dada a sua natureza e qualidade, esta é a situação que a espera, e outra não poderia ser. A sua natureza lhe advém da fonte que a gerou, das virtudes do seu centro irradiante, que vimos ser positivo, ativo, dinamizante, fecundador, iniciador de movimentos. Estes atributos tornaram-se assim os da obra, e são eles que lhe conferem e, automaticamente, a fazem assumir uma posição central. Até agora ela não se havia podido definir, porque tudo isso não tinha aparecido, dado que a obra não tinha ainda nascido. Na fase de gestação ela necessita de paz e silêncio, porque o trabalho era interior e profundo e devia ser protegido de intromissões por parte de estranhos, inconscientes a seu respeito. Era necessário que apenas poucos compreendessem para que muitos não perturbassem, dados os seus instintos agressivos, ficando desviados para outras miragens. Assim, o instrumento pôde trabalhar afastado, e a obra, permanecendo no terreno teórico, ideal, disposição, que não toca em interesses concretos, deixou a maioria indiferente. Esta julgou tratar-se apenas de inóculos exercícios filosóficos. Essa incompreensão foi uma defesa necessária no período de formação da nova criatura. Aconteceu depois que esses conceitos chegaram a formar um corpo em uma obra completa, e esta, por ter assim tomado configuração, tornou-se visível na Terra, tanto mais que entrou na sua fase de realização. Nesse momento, ficando perceptível com novo impulso em ação para penetrar no terreno humano, era natural que ele, como as outras forças neste campo presentes, se tivesse dirigido para tomar a posição que a cada um espera, conforme sua própria natureza. Isto porque de agora em diante os conceitos da obra não são mais apenas afirmação teórica, mas se tornaram forças em ação para as quais surge a necessidade de definir atitudes. Entre as forcas da obra e as do ambiente, nasce o choque para decidir se devem repelir-se para se afastarem, ou se para chegar a uma coordenação de movimentos que reciprocamente as disciplinem unas em função das outras. De fato,
Ao aparecerem estes impulsos, cada um dos outros reage a seu modo, uns rebelando-se contra o intruso e outros concordando, sentindo-se atraídos. No primeiro caso, a centralidade da obra manifesta-se com efeitos negativos, no segundo, com resultados positivos. Então, em vez de causar dispersão, centraliza, porque leva os outros elementos a se aproximarem dela. Sucede que eles são incluídos no seu campo de ação e nele se dispõem em posição periférica em relação ao centro em torno do qual começam a girar. Como se vê, tudo se desenvolve por concatenação lógica, desde a primeira fase de todo o processo, estabelecida pela sua origem inspirativa, da qual depois tudo derivou. É essa a fundamental qualidade da obra que fixa esta sua centralidade com todas as suas consequências. Desta sua primeira tomada de posição se desce depois por graus até a atual, na qual as relações entre centro e os outros elementos podem ser de dois tipos, isto é, a. Se estes são já de natureza central, são levados a resistir contra este novo impulso rival. Então, ou travam a luta para submeter e absorver o novo elemento como subordinado na própria órbita, ou, se não conseguem, procuram destruí-lo, paralisá-lo, repeli-lo. B. Se os elementos do ambiente são de natureza periférica, eles são levados a introduzir-se em situação subordinada na órbita do novo centro, por ele atraídos, para lhe girar em torno e formar com ele um sistema de forças do tipo supracitado, como planetas, núcleo elétrons, macho fêmea, governo povo etc. Tudo isso ocorre conforme um modelo único, que vemos repetido em todos os campos. Esta disposição em sistema circular centro-periférico, segundo o próprio sinal positivo e negativo, assumindo um movimento rotatório, é lei geral pela qual cada elemento, consoante a sua natureza, de Sol ou planeta, automaticamente se coloca na única atitude que lhe é adaptada, ou de centro, ou de periferia. Tudo isso acontece sem que o executante seja consciente destes seus movimentos e lhes compreenda o significado. E não pode ser de outro modo, porque esta é a lei do fenômeno, fundir-se em um sistema rotatório, se os sinais são opostos, ou se repelirem, se os elementos são do mesmo sinal. Isto, de fato, foi o que se verificou com a obra nos seus primeiros contatos com os outros centros de sistemas que ela encontrou no seu caminho. Com eles ocorreu logo um choque. Isto prova que a obra é centro, que esta é a posição estabelecida pela sua natureza. Foi assim que o catolicismo, porque mais forte, armado da sua autoridade, súbita e definitivamente liquidou a obra, repelindo-a com a condenação do index. O espiritismo brasileiro procurou introduzi-la na sua órbita, aceitando-a como satélite, absorvendo-a como uma contribuição. Depois alguns tendo se dado conta do perigo de assumir a posição de satélite, ou, pelo menos, que parte dos seus planetas abandonassem a velha órbita para entrar na nova, rejeitaram também toda oferta de colaboração. É exatamente esta reação de repulsa, esta recusa de aproximação por parte de outros centros, a maior prova de que a obra centraliza uma ideia, isto é, um termo que não pode, por natureza, assumir posição de complementaridade perante outras ideias. Isto se prova também por outro fato em sentido oposto. A obra já está funcionando como centro, na medida em que já atrai vários elementos de tipo periférico que se puseram a girar à sua volta. Com isso ela manifesta que a sua natureza é de tipo positivo. De fato, ela é viva, dinâmica, cheia de pensamentos e de germes fecundadores, toca a mente e ao coração, agita, sacode, atrai. Não se consegue sepultá-la no silêncio. É necessário de qualquer modo reagir e tomar posição, ou se repele, ou se aceita. Não se pode ficar indiferente. Disto se pode deduzir qual seja o seu destino. Esses movimentos no princípio são desordenados,
Como é a fase caótica da primeira formação de qualquer sistema de forças, ate que ele não se discipline, se fixe em órbitas exatas e seja construído em forma orgânica. A ideia é livre, mas a matéria é presa. E quando a ideia dessa matéria, deve enquadrar-se dentro das normas impostas pela lei. O dever de obedecer-lhe, quanto mais se sobe para o esse, tanto mais é confiada a consciência do ser. Mas quanto mais se desce para o es, tanto mais constitui coerção determinística. Isto porque os elementos do esse são criaturas conscientes da ordem, obedecendo espontaneamente à lei, enquanto as duas são seres inconscientes na revolta, rebeldes à lei. Esse estado de coerção é devido somente ao desejo de revolta. Afastada esta, ele não tem mais razão de existir. Quando um cidadão é consciente dos seus deveres e espontaneamente os cumpre, não há mais motivo para que sejam impostos por coação policialesca. Dado o seu tipo, as forças que constituem o fenômeno não podem alcançar outras posições. Vivemos num universo onde o movimento de cada força, seja no plano físico, seja no espiritual, é regulado por leis, sendo utilizado para cumprir a sua própria função, para a qual é mais adaptado. Assim, cada elemento tende a realizar os movimentos necessários, a fim de colocar-se no posto que, segundo as suas qualidades, o espera no organismo universal. Então, ai de nós quando surge inimizade entre centro e periferia, entre Sol e satélites. Os elementos dependentes se sentem traídos pelo chefe que não cumpre mais a sua atividade vital a favor deles, aquela que lhe compete executar como centro do sistema. Quando um chefe deixa de exercer as suas atribuições para o bem do seu povo, este se rebela e o liquida. Cai o liame que mantém unido o sistema e este se desfaz. Cada posição permanece estável e pode resistir enquanto representa o cumprimento de uma função. Isto aconteceu com a Revolução Francesa e ocorre todas as vezes que a classe dominante vive à custa do país. Isto sucedeu no fim da última guerra, quando as nações vencidas se rebelaram contra os seus chefes, para se libertarem de centros de sistemas que, com a derrota, de positivos se haviam transformado em negativos. Fizemos estas alusões em campos afins para mostrar que as leis às quais a obra está sujeita são universais e não limitadas somente a este caso particular. 15. O calvário de um idealista. Nestas pesquisas permanecemos no terreno positivo. A evolução é um fato aceito. Que ela caminha em direção à espiritualidade é uma verdade amplamente demonstrada. O conceito de evolução implica no de vários planos biológicos e a possibilidade da existência de seres mais ou menos adiantados, situados nesses níveis. É lógico que quanto mais se sobe, tanto mais eles se tornam seres pensantes e que aumente o seu conhecimento em proporção ao seu grau de evolução. Em nosso ambiente terrestre, é conhecida a telepatia. Não há razão para que tal fenômeno de transmissão do pensamento não se deva verificar também fora do restrito campo terreno no qual o vemos funcionar. Não se pode negar a priori a possibilidade de uma comunicação telepática entre seres pensantes situados em diversos planos de evolução. Tal hipótese é corroborada pelo fato de que este processo se demonstra útil aos fins da evolução, que se aproveitaria da inteligência e conhecimento conquistados pelos mais avançados para colocá-los, com a finalidade de ensinamento e como guia de orientação, no nível e disposição dos menos avançados. Outra confirmação é que na Terra é conhecido, e historicamente tem funcionado, o fenômeno da intuição, da inspiração profética, tanto que delas derivou a revelação. Acontecimento espiritual de tal importância que constitui as bases das nossas religiões, nas quais é Deus quem fala. Quando se diz que estas vozes descem do alto, entende-se que provêm de seres situados em superiores planos de existência, de pleno acordo com a teoria da evolução. Este tipo de transmissão telepática, que aqui estamos observando a propósito da obra, já existe, portanto,
nos hábitos de nosso mundo espiritual. Assistimos finalmente ao fato de que a ciência está utilizando largamente tal sistema de transmissão por radiação, com a televisão, as transmissões de imagens da Lua, o rádio etc. Mais tarde a transmissão do pensamento como energia radiante será fato positivamente averiguado. Do conjunto destas constatações se deduz não ser absurdo pensar que a vida utilize também o meio de transmissão telepática para realizar, dessa forma, o fenômeno da evolução, para ela importantíssimo, com a técnica da descida dos ideais aqui examinada. Foi neste sentido que falamos da obra centro, isto é, como meio de evolução e tentativa daquela descida de ideais. Mas, se quisermos ou não admitir as suas origens supernormais, permanecerá o fato positivo da existência desta obra e das soluções que ela oferece para muitos problemas do conhecimento que até agora eram insolúveis. Este já é um resultado que a torna útil conforme os fins a que ela se propõe. Aqui desejamos esclarecer que por obra centro entendemos, centro apenas como sistema conceitual e espiritual, não sendo, em sentido algum, o instrumento terreno que a compilou. Aliás, esta sua posição de nulidade perante o valor da obra, a sua firme vontade de não se fazer chefe terreno de nenhum grupo humano e de seus interesses foram muitas vezes declarados, cfr. Vol. Profecias, Gênese e origem da segunda obra. Para que não pudessem surgir quaisquer dúvidas a este respeito. Tivemos de insistir neste conceito, porque esta superioridade, toda espiritual e impessoal da obra, valorizada sobretudo por ser posta a serviço dos outros, foi muitas vezes entendida como uma afirmação de supremacia humana individual por parte do instrumento assim. Ele foi condenado por alguns, que deram prova de não ter compreendido coisa alguma do que, efetivamente, estava acontecendo. Infelizmente, cada um não tem outro meio para julgar, senão a forma mental que possui, conforme o seu nível evolutivo e dela é difícil sair. É natural, quem pensa de certa maneira vê tudo com sua ótica, mesmo que não corresponda de fato à realidade. O que vemos não depende somente do objeto observado, mas dos olhos que usamos para observá-lo. Neste caso existe um centro de tipo espiritual em cujo campo de forças se puseram a girar elementos de sinal oposto. Mas os olhos comuns não veem as coisas espirituais senão enquanto revestidas de forma material. Neste caso tal forma era representada pelo instrumento humano daquele centro. Trocaram-no pelo centro, enquanto este era somente a obra, confundiram-no com a ideia e começaram a circular em volta dele, como se ele, e não a ideia, fosse o centro, como se a veste fosse a pessoa, o tradutor fosse o autor, ou o meio de expressão constituísse o conceito expresso. Tínhamos, assim, uma situação completamente invertida. Outra coisa ainda, os elementos periféricos não podiam fazer, porque não tinham olhos para ver a ideia, mas somente a sua forma. Assim aconteceu. O ponto em volta do qual se movimentaram não era um centro, mas pseudocentro. Como os cidadãos do As não podiam ver as coisas senão pelo avesso e procurar inverter o centro espiritual, concebendo-o como matéria, conforme a sua forma mental. Atribuíram-lhe as características do plano humano, como egoísmo, avidez de domínio e semelhantes. Eis a que erro se pode chegar julgando as coisas do espírito com a psicologia corrente. Assim, se deixou de observar o fenômeno principal de natureza espiritual, como também se deu mais atenção à parte menos importante, em detrimento do próprio fenômeno. Somente a uma parte de sua manifestação, e deste modo observada, foram atribuídas as características que eles estão habituados a perceber. Trata-se de uma visão sem muita profundidade. Esboça-se, então, o movimento rotatório. Mas ele não é senão o desordenado amontoar das borboletas em torno da luz, da gente atraída pelo barulho, isto é, um agrupamento caótico, que não se organiza e estabiliza num sistema.
Isto pode verificar-se somente ao redor de um verdadeiro centro por parte de elementos que têm olhos para vê-lo e mente para compreendê-lo. Assim se explica este mal-entendido. Ele é natural no caso da descida dos ideais, porque se trata do abaixamento de um nível evolutivo superior até outro inferior. E o que está mais embaixo é incapaz de compreender o que se encontra mais em cima. O remédio é um só: ver a parte espiritual em lugar da material e pôr-se ordenadamente a girar à volta do verdadeiro centro no plano espiritual, em vez de o fazer desordenadamente em torno de um pseudocentro no plano material. Procurar, então, a potência no espírito e não nos meios humanos. Este é o segredo da força. Da natureza dos elementos do fenômeno deriva outro mal-entendido, dado pela mesma incapacidade de compreender. Como alguns puderam ver na afirmação espiritual da obra uma vontade de determinação terrena por parte do seu instrumento, assim a atual oferta da obra pode ser entendida em sentido material e não espiritual, não como a dádiva de uma ideia para assimilar, a fim de melhorar o próprio tipo biológico, colocando-se evolutivamente mais no alto, não como uma oferta espiritual, mas como uma cessão de propriedade de direitos de exploração de uma ideia para extrair-lhe vantagens materiais, uma utilidade concreta. No entanto, na conferência fala-se de herdeiros espirituais e de oferta simbólica. Mesmo neste caso o mal-entendido pode ser completo, dependendo igualmente da diversa forma mental usada na maneira de julgar. Dada a natureza dos elementos em campo, não podia acontecer de outra forma. Aqui, não podemos senão fazer constatações, embora necessárias, para compreender o desenvolvimento do fenômeno e vivê-lo sob sua orientação, conhecendo-lhe o funcionamento e, deste modo, prever os seus futuros desenvolvimentos. Pode-se, neste caso, controlar experimentalmente o modo pelo qual se verifica o fenômeno da descida dos ideais. Estamos no momento em que o míssil desce em direção à Terra, entra na atmosfera e se incendeia. Encontramo-nos na última fase do fenômeno, no plano humano, onde se trava a luta pela sucessão. Então, não há mais Cristo, mas o Papado e o Vaticano, que lutam para conquistar e manter o poder. Não existe mais o santo, mas a ordem religiosa, que em seu nome administra a vida de uma comunidade. Ao iniciador se substitui o grupo dos seguidores, que o utilizam para os seus próprios fins. Termina o trabalho no plano espiritual e em seu lugar aparece a administração, a burocracia, entrando-se na fase da autoridade, das leis e regulamentos, da adaptação à realidade material. A ideia materializa-se de forma concreta, com templos, obras, instituições etc. Porque agora desceu à terra. Ela deve tomar um corpo, mas como faz a alma em nosso organismo animal? Começa a exploração, a degradação, até que, pelo uso da ideia, se consome a pureza do seu impulso de origem, corrompe-se e torna-se inutilizável pela série das adaptações que a torceram, ficando agora sepultada sob as superestruturas humanas. Neste momento, desce ao mundo outra ideia para recomeçar desde o princípio, percorrendo o mesmo caminho, cumprindo-se a mesma função, e assim por diante, em ondas sucessivas, operando na humanidade uma transformação em sentido evolutivo. Esta descida é como a queda de uma estrela luminosa que se projeta nas águas do oceano. O momento que aqui observamos é dessa queda. A ideia se substitui o grupo que a representa. Este a incorpora, e ela passa a ser o grupo, que é o seu corpo humano. Esta é a primeira fase de sua realização na Terra, e nela agora nos encontramos no caso tomado em exame. Estamos no mundo, no polo oposto ao do ideal. Estamos embaixo, onde reinam, em vez de obediência e ordem, a revolta e a desordem. Assim, a primeira necessidade que surge ao descer a este plano é formar e defender um centro de disciplina e de ordem. Para que seja possível um regime de liberdade, é necessário o estado de consciência e coordenação próprios níveis mais evoluídos. Num ambiente de insubordinação egocêntrica,
A liberdade é a anarquia, conduzindo à dispersão e à destruição. Em nosso planeta, dada a sua natureza, surge subitamente a necessidade de impor a ordem com uma regra. E por isso que a cada passo encontramos leis que traçam as normas de conduta e se fazem valer por meio de sanções punitivas. Tendo em vista que o homem é naturalmente rebelde, levado a abusar de tudo, e preciso em primeiro lugar enquadrá-lo dentro dos limites exigidos pela ordem. Eis que, ao lado da lei, surge, subitamente, seu sistema defensivo que lhe fecha as evasões e lhe garante a aplicação. Infelizmente, numa selva povoada de animais ferozes não se pode ir ao seu encontro de braços abertos para amá-los, mas faz-se mister estar armado e ameaçá-los de morte, se não se quiser ser morto por eles. Esta é a lei de nosso meio, e a ela o ideal não pode deixar de se sujeitar, se quiser civilizá-lo. A descida de um ideal ao nosso plano inferior de vida constitui um retrocesso. Esse ideal deve ser fechado dentro dos estreitos horizontes de um mundo que nem sequer suspeita a existência de outros mais vastos, e cuja sapiência consiste em desfrutá-lo para fins terrenos, com a astúcia, que dele faz uma máscara para melhor enganar o próximo, assaltando-o para ser o vencedor. É com esta forma mental que o ideal se encontra constrangido a chocar-se. De fato, ele pretende iluminar e educar, mas se acha perante um mundo de rebeldes que lhe resistem, porque querem, ao contrário, impor o próprio eu. Eis porque o ideal, para não se destruir nem ficar prejudicado, deve armar-se de normas reguladoras que imponham a obediência através do meio de que dispõe o homem para melhor compreendê-lo. Nasce, assim, o inferno, a galera do espírito, semelhante àquela criada por nós, porque só assim o ideal civilizador pode sobreviver e funcionar em nosso mundo, onde a tendência é virá-lo pelo avesso para colocá-lo a seu serviço. O ideal é um centro. Mas, para poder funcionar como tal em relação aos seus satélites, não pode deixar de levar em conta a natureza deles, que há de um plano biológico inferior. Para que eles possam colocar-se na órbita daquele centro, é necessário um estímulo que os faça sentir-se no seu nível, impulso a eles adaptado e proporcionado. Aquilo que exige mais apreciação é uma prova de força, porque para eles isto é o que mais vale e merece respeito. Este é o tipo de superioridade que eles compreendem, ou seja, não a inteligência ou a bondade, mas a imposição do domador. Quem não possui, ou não usa estes meios, para eles não é forte, não vale, portanto não pode ser centro. Eis como nas religiões nasceu a ideia de um Deus armado de vingança contra os rebeldes. Não existe outro modo para fazer-se compreender por evoluídos. Quem não usa tais expedientes é um indivíduo bom, isto é, um fraco, porque um tipo bom não é forte, não reage infligindo penas que fazem valer a sua vontade. Então, ele é escarnecido, como aconteceu com Cristo, que não quis reagir. Na Terra, sem sanção punitiva, não há poder nem autoridade para que serve a bondade em nosso mundo de luta senão para que nos aproveitemos dela, a fim de explorar o bem e submetê-lo. Aí do indivíduo que, em um momento de cansaço confiante, abandona seus braços do próximo. Encontrará, então, uma fileira de salvadores e libertadores que lhe retribuirão o abraço fraternal e amorosamente o espolharão de tudo. A primeira coisa de que necessita um ideal ao descer à terra é a sua defesa contra os assaltos da força da mentira, e a jaula da disciplina dentro da qual deve enquadrar direitos e deveres. O anjo, se quiser sobreviver em nosso mundo e nele trabalhar, deve induzir o homem a um regime de ordem, usando os meios à sua compreensão, isto é, os da terra e não os do céu. Apliquemos agora esses princípios gerais no caso particular de nosso protagonista. Hoje o autor terreno da obra é velho, está terminando a sua missão e vai-se embora. Ofereceu ao mundo o fruto do seu trabalho. A obra, por sua vez, se encontra em uma nova fase do seu caminho, diferente das precedentes, isto é,
no momento em que o ideal desce à Terra e toma contato com um plano diverso do seu. Mas pela própria natureza do mundo, não se estranha que a oferta possa vir a ser entendida como um convite dela se tomar posse, como uma simples aquisição em sentido material e não espiritual, podendo despertar uma cupidez bem terrena, como acontece quando surge uma herança, ou um lugar se torna vago e se abre a sucessão ao poder. É necessário imediatamente tudo definir e disciplinar, porque já não estamos no céu, mas na terra, onde o mais urgente é estabelecer a ordem para evitar abusos. Quem fez a obra disse claramente que se tratava de uma oferta simbólica de herdeiros espirituais, o que significa a dádiva de uma ideia e não uma cessão de negócios. Isto é evidente, porque os legítimos herdeiros neste sentido já existem. Este problema está, portanto, automaticamente, por lei, já resolvido. Depois, uma vez que a obra não é uma mercadoria, e a sua oferta foi espiritual, querer colocar o problema no terreno econômico e comercial significa, por parte dos que acabaram de chegar, deslocar a questão. Quando se dedica um livro a alguém, ao destinatário não cumpre por isso apossar-se da edição para fazer dela um negócio. Não podíamos deixar de nos encontrar, também neste caso, perante a tentativa habitual, acima explicada, de emburcamento que se verifica, sempre que um ideal desce à terra. No entanto, tudo isso foi previsto, e a nossa atitude anterior, diametralmente oposta, previu esses fatos. Portanto, o que aconteceu hoje não é novidade, mas foi há muito tempo definido na obra, dado que faz parte da sua orientação geral. Desde um dos primeiros volumes da obra, Ascese Mística, CFR. Capítulo 13, segunda parte, Minha Posição, já tinham sido expostos estes princípios diretivos. Quem tiver dúvidas pode reler aquele trecho. Estávamos então apenas no início de todo o trabalho. Depois o livro foi condenado pelo Index, tribunal hoje desaparecido. Naquele capítulo foi dito: nenhuma posse, nada que possa solicitar os baixos instintos e citar a sempre demasiadamente rápida resposta dos inferiores instintos do homem comum, nenhum cheiro de dinheiro, que tanto atrai os ávidos e sórdidos mascarados. Esta é a minha garantia. Esta é a minha força e face do mundo. Repetimos estas palavras, em 1955, na introdução ao livro Profecias, acrescentando: desejo que se compreenda claro e sem equívoco o meu método, que é de nunca procurar dinheiro, de nunca pedi-lo, de nunca organizar propaganda, comissões etc., para recolher dinheiro. Quem o fizer em meu nome, falo sem o meu consentimento, contra a minha vontade e a seu risco e perigo. O tema foi retomado na Conferência O Nosso Caminho 1957, na qual se diz: devemos fugir da dependência dos bens materiais, porque a sua tendência é conduzir a obra pela via dos enganos e, assim, da falência. As grandes coisas fazem-se sem dinheiro. Os meios materiais estão colocados no último lugar da obra. Começa-se com uma grande propaganda e faz-se uma campanha para recolher fundos. Forma-se, assim, uma montanha de interesses individuais a quem tudo importa menos a obra. Os que mais são atraídos pelo cheiro do dinheiro são os desonestos e os interesseiros. Tudo o que fizemos com o nosso trabalho sem o barulho da propaganda, campanhas ou recolhimento de fundos. Por fim, desenvolvemos amplamente este tema no volume A Grande Batalha, 1958. Pode-se usar um regime de liberdade quando a disciplina é espontânea consequência de uma convicção de autocontrole. Só quando ela já existe interiormente, não é necessário que seja imposta do exterior. Mas, quando a disciplina interna não existe, a liberdade pode tornar-se abuso e por isso aquela disciplina deve ser invocada. Então, é necessária a exata definição dos direitos e deveres, e respectivas posições. Assim,
Não se pode admitir que os estranhos à obra possam aproveitar-se da liberdade para substituir com as suas próprias finalidades as da obra e as dos seus legítimos herdeiros. Em primeiro lugar, seria preciso ter confiança nos novos elementos, a qual só se adquire dando-se prova de merecê-la. Os atalhos para chegar mais rapidamente, sem fadiga, não constroem coisa alguma. É repetido e abusado nas religiões o método humano de se deslocarem as posições do plano espiritual para o econômico e político, transformando-o, assim, num meio de domínio. É antigo o processo de administrar em nome do dono, para acabar apossando-se da sua autoridade e meios. É velha a indústria do santo, glorificado pelas suas virtudes e martírio, e depois utilizado como bandeira com a qual se esconde o prosperar dos interesses de um grupo de seguidores. Fenômeno humano de todos os tempos e lugares. A isto pode servir o ideal quando desce à terra. Parece que, num ambiente de luta, não possa acontecer de outra maneira. A culpa está no baixo nível evolutivo de nosso meio humano. Esse ainda é o método vigente. Aqui, mesmo se por este motivo tivermos de ir contra a corrente, se for preciso lutar para não seguir tal processo, lutaremos, porque isso poderia acontecer com a obra. Quem quiser levar a sério o que é do céu não pode deixar de se encontrar fora do trilho sobre o qual caminham as coisas da terra. Mas esta revolta contra o mundo, que se respira em cada página da obra, é realmente a sua maior força, a força do céu, aquela que a fará vencer. É nesta fase do fenômeno que se inicia o calvário do idealista. Enquanto fazia o seu trabalho, ele vivia na embriaguez que lhe dava o contato com o seu mundo superior, para ele como a sua própria casa, onde podia viver conforme a sua natureza. Mas, terminado o trabalho, se não se apressar a morrer, deverá assistir à degradação do ideal, isto é, ao seu emborcamento no plano humano. Aparecem, então, os mercadores do templo. A crucificação de Cristo torna-se estado pontifício. A pobreza de São Francisco transforma-se num convento que vale milhões. Esta é a técnica do fenômeno da descida dos ideais à terra. Em geral, o idealista já morreu e não é obrigado a ver tudo isso. Mas, se não tem essa sorte, ele deve suportar o tormento de ver assim tratado e a isto reduzido o fruto da sua vida. Nos honestos nasce, então, uma revolta, como a de Cristo, que perdoou aos seus crucificadores, mas não aos vendilhões do templo. É uma revolta que nasce irresistivelmente ao ver assim tratadas as coisas sagradas. Somos invadidos pela tristeza, quando, depois de tantos sonhos e esperanças, depois de tantos impulsos em direção ao alto, constatamos esses resultados ao se tentar elevar também os outros. O que havia acontecido, por ocasião da primeira renúncia evangélica ao patrimônio terreno, com o voto de pobreza, repetia-se agora, nesta segunda doação do patrimônio espiritual, concluindo com o mesmo assalto e destruição. É duro estar sempre a oferecer e encontrar todas as vezes o mesmo tipo de homem, na sua mesma insaciável avidez. E, quanto mais se oferece, tanto mais verificamos que vêm ao nosso encontro as goelas devoradoras da voracidade humana. Pode-se dizer à vontade, na terra, que se ama o próximo. É perigoso amá-lo de verdade. E quem isso tentar fá-lo-á com risco e perigo, porque a lei é que é lutar para vencer e dominar. Será possível que se deva sempre suportar a condenação de viver entrincheirado em castelos cercados de egoísmo, armado contra todos? Será possível que, em nosso mundo, não se possa viver senão na amargura das portas fechadas como em uma prisão? Eis que no país que eu amo já aconteceu que, na metade da obra, ela foi dilacerada. A marca ficou. Agora, quando ela se conclui, novamente se tentou despedaçá-la, e esse vestígio permanecerá nestas páginas. Embora depois isso tenha sido impedido de realizar-se, é triste ver que a oferta haja sido assim interpretada por alguns e fosse tratada deste modo a coisa que mais se quer na terra e mais se ama.
Já a nova juventude começou a fazer as contas com os métodos da velha geração e assim se sujeitou a um julgamento. Quantos pecados o homem mais civilizado do futuro não encontrará no mundo atual, que julga estar procedendo com consciência, de acordo com a própria moral? Como será denunciado este tratamento sofrido pelo idealista, culpado de pretender fazer progredir um pouco os seus semelhantes? Compreender-se-á como também, em pleno século XX, tem havido calvários e cruzes e como isso haja deixado a sociedade indiferente, como noutros tempos os suplícios deixavam apático o meio social de então. Para poder oferecer, teve de ser reduzido à pobreza para poder continuar a produzir, teve de pedir esmola na contínua incerteza do amanhã e, apesar de tudo, realizando um grande trabalho sem compensação alguma. Depois ver o fruto de tudo isso ao serviço de outros grupos, por estes repelidos, anteriormente, porque não utilizável, para em seguida, interessar-lhes muito, já que com a oferta surgir a possibilidade de se apossarem dele. Eis o que pode ser hoje, na Terra, o calvário de um idealista. Para poder publicar a obra, sem nenhum lucro, que seria necessário para viver, primeiro tinha de vencer o assalto da cupidez dos editores, depois pedir ajuda por compaixão e dar-se por feliz por ter conseguido publicá-la, sem que a obra fosse confiscada por aqueles grupos e subjugada aos seus interesses. Eis a via crucis de quem luta para construir um mundo melhor. E triste ver que, neste mundo, não existem verdades, mas interesses, que elas valem em função destes e que são sustentadas sobretudo enquanto possam ser colocadas a serviço do grupo que as proclama. O calvário do idealista consiste em ver o ideal invertido, a verdadeira finalidade reduzida pelo meio para alcançar o objetivo oposto, o anjo lançado no pântano de cabeça para baixo. Ter lutado toda a vida para afirmar um ideal e encontrar apenas indiferença e exploração. Ser sincero e não poder falar de Cristo sem ter de se misturar e se ver confundido com uma multidão de exploradores falando em seu nome. Oferecer o fruto do próprio tormento criativo e vê-lo esmagado. Para a própria paixão da sese e não encontrar outra resposta senão cálculo utilitário. Querer trabalhar para o templo de Deus e lá encontrar os mercadores. Detestar o dinheiro e chocar-se com indivíduos que andam em busca dele. Ver Cristo enganado a cada passo, o seu sacrifício emborcado, colocado a serviço de interesses humanos, o seu pensamento desfigurado, o seu amor dilacerado pelos seus representantes e seguidores. Eis o tormento do homem espiritual. Será sempre necessário reduzir o ideal a uma religião jaula, na qual os seguidores estejam submetidos à força da disciplina, dada pela psicologia da sua utilidade ou dano, ao sistema policial de sanções, seja prêmio, seja pena. Mas, então, onde está a religião espontânea e consciente a qual se possa aderir livre e sinceramente? Pobre espírito reduzido a tão pouco e preso em cadeias. Que prisão é esta? Mas como permitir a liberdade a seres que não têm consciência da verdade e sentido natural de ordem e disciplina? Chegou-se ao ponto de ver o grande amor de Cristo reduzido e não podendo ser aplicado na terra senão na forma de terror do inferno, e a bondade de Deus transformada num tribunal de onde emanavam apenas condenações. Pobre Cristo! Por maior que seja a sua felicidade na glória dos céus, como poderá ele não se entristecer ao ver quão pouco ajudou o seu martírio, ou que a sua paixão e sacrifício deixaram escancaradas as portas do inferno? Ou como Deus, não obstante a descida do Filho, tenha sido impotente para as fechar? Para que serve a religião neste mundo se, como sucede com todas as leis, é reduzida a arte de se lhe escapar para não ser cumprida? Eis que o exemplo nos vem do caso maior. Como se pode pretender que, num caso muito menor, como é o da obra, não se repita a mesma lei que regula o fenômeno da descida dos ideais? Esta é a roupagem que devem vestir quando vêm ao mundo. Este é o tipo de leis a que eles devem sujeitar-se. Então,
A liberdade deve tornar-se obrigação, a convicção ser substituída pelo cálculo, a adesão espontânea reduzir-se a sistema policialesco, o amor precipitar-se numa prisão. Mas compreende-se que isto seja natural, quando se sabe que a descida dos ideais para eles significa, como se disse, um retrocesso num plano de vida inferior, uma degradação biológica, o que implica que eles sejam sujeitos a um processo de corrupção. Tudo isso faz parte do fenômeno e envolve também o idealista, que o incorpora e o vive. Isto constitui o seu sacrifício necessário para que, através dele, a animalidade humana possa entrar em contato com algo superior e assim progredir. Eis o que custa aos mais adiantados a ascensão dos menos avançados, ao evoluído, o aperfeiçoamento do involuído. Este é o escopo e o sonho do idealista e não a glória do mundo, a qual, logo que este emerge, lhe é invejada, julgando que lhe se quisesse fazer chefe de grupo para se tornar poderoso e comandar. E, se ele declara quanto seja absurda tal atitude, poucos acreditam, imaginando tratar-se de um modo de esconder as verdadeiras intenções. Assim a comum forma mental está longe de conceber a vida daquela maneira. Mas deverá tudo parar neste ponto e, após tão longo caminho, não se resolver com uma conclusão mais digna. Não é possível que a negatividade do ambiente ao qual a semente desceu tenha o poder de vencer a positividade de que esta é constituída. A parte que aguarda o instrumento, enquanto assiste ao desenvolvimento do fenômeno, envolvido na lei deste, que quer o seu sacrifício, Cristo ensina, esta parte é só uma, o sofrimento. Este é a sua contribuição. O fenômeno, enquanto movimento, não termina aí, porque, sendo feito de constante transformismo, continua a desenvolver-se. Por meio do esforço do instrumento uma semente desceu à terra e jaz viva, como um concentrado de energia explosiva trazida consigo de planos superiores, energia que ela contém fechada em si mesma e que quer irradiar ao novo ambiente. A semente é uma força carregada de dinamismo criador. Ela desceu ao terreno que acolheu para que pudesse tornar-se a árvore. Esta é a vontade da semente. E ela está carregada da potência e sapiência necessárias para pô-la em movimento. Entretanto, está escondida no terreno e espera em silêncio. Na superfície passam nevascas e tempestades, calor e frio, chuvas e ventos. A semente silencia e espera que chegue a sua hora. Ninguém a vê assim, ninguém se aproxima. E a voracidade do próximo não perturba o seu trabalho interior. Liquidado o instrumento, que por ser um homem, dá aos seus semelhantes a ilusão de ser o expoente principal, no exterior não fica mais nada. No entanto, aquilo que não se vê trabalhou com a íntima e secreta atividade com que a vida costuma operar e com a qual ela gera as suas formas externas. Então, quando o idealista tiver cumprido a sua função e morrido, quando todos os assaltos contra o ideal se esgotarem, que na realidade, foram resolvidos somente com dano para aqueles sobre os quais recaíram, quando tudo parecer já sepultado no passado, então, numa manhã de primavera, no momento ousado, despontará do segredo da terra um broto que começar a crescer. Neste instante, a onda do fenômeno, depois de ter sido obrigada a emergir na terra, começa a subir em direção ao alto, seguindo a sua natureza ascensional. A positividade do princípio genético que se transfundiu na semente toma a dianteira sobre a negatividade do plano inferior ao qual aquele princípio desceu e nele atua como impulso de correção, arrastando consigo para o alto, e assim redimindo, os elementos que encontrou de tipo as. Deste modo, a semente cresce sempre mais e o ideal cumpre a sua função. A semente por fim torna-se árvore e produz os seus frutos. Realiza-se todo o fenômeno e a finalidade para a qual ele nasceu é alcançada. O seu desenvolvimento completou-se com a realização do plano pré-estabelecido, segundo o qual, desde o início, tudo aconteceu. Vê-se, então, que toda a tentativa de destruição do ideal caminhou no vazio e que lhe soube superar todos os obstáculos. Isto, de resto,
É natural que suceda, porque é consequência da sua natureza de tipo S, o que fatalmente o torna destinado a vencer tudo aquilo que é inferior. O modelo azul mecanismo da evolução é tão maravilhosamente concebido que, apesar dos obstáculos, tudo termina bem. Estes contribuem para isso, realizando apenas a necessária função de resistência.